Só dar um spoiler aí rapidinho, tive que passar no sacolão antes da gente começar a aula, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Mais um minutinho e a gente começa, tá, gente? Bem, fundo de clareamento é algo que todo curso que eu dou, muitos cabeleireiros têm dificuldade, muitos cabeleireiros pecam no fundo de clareamento. E eu vou aqui de uma maneira bem rápida, prática e simplificada, modestamente, passar para vocês o meu entendimento de fundo de clareamento. E para alguns alunos que eu passei dessa maneira tão simples, eles entenderam e aí começaram a acertar no fundo de clareamento. Então, creio que aqui em 30 minutinhos eu passo isso para vocês, mas são 30 minutos valiosíssimos, que você, tenho certeza, não ouviu isso por aí ainda, tá? Então você tem a oportunidade de receber esse conteúdo aí de forma rápida, prática, e eu tenho certeza que a partir de amanhã vai fazer diferença na sua vida, lá no dia a dia, no salão de beleza. Então pega papel, caneta para vocês anotarem, que eu tenho certeza que vai vir informações muito pertinentes, muito importante para vocês estarem anotando aí e terem isso aí no dia a dia de vocês. Só mais um pouquinho para a gente começar. 19h35 em ponto, eu começo. Só o pessoal ir entrando. Então o som está ok, a imagem está ok. Mais um minutinho. Está dando o nosso time para a gente começar. Bem, novidades, esse canal vai estar com mais opções agora, vai ser um canal que a gente vai estar, vira e mexe, uma assiduidade com algumas aulas aqui. Então você que gosta do meu conteúdo, você que curte a minha linguagem, da maneira que eu ensino, compartilha essa aula, compartilha embaixo, debaixo do videozinho aí, do quadradinho, tem como compartilhar, manda para um colega de profissão que você sabe que tem dificuldade de fundo de clareamento, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai ficar muito grato por você mandar por essa informação importante. E para você que curte aí o meu conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu estou querendo ter aqui sempre conteúdo muito legal para vocês, novidades, e daqui para frente a gente sempre vai ter algumas aulas por aqui. Então fique de olho, fique esperto aí, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito no seu dia a dia no salão. Então vamos lá. Começando, fundo de clareamento. Todo mundo está com papel e caneta aí, né? Para anotar. Fundo de clareamento. O que é isso, gente? Fundo de clareamento. Eu sei que aqui tem alguns experts já que me acompanham. Eu estou vendo o nome aqui no computador. Muitos já sabem, mas muitos não sabem, e eu vou dar desde uma informação rasa até de uma informação mais avançada, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ter um conteúdo bacana, tá? Então, fundo de clareamento nada mais é do que aonde você chegou com o pó descolorante, de onde você saiu e de onde você chegou. Uma coisa muito importante, essa informação não é para colorimetria, essa informação é para descoloração. Não vamos confundir, isso aqui é para descoloração e não para colorimetria. Fundo de colorimetria é outra coisa, depois se vocês quiserem a gente pode fazer uma aula especificamente de fundo de colorimetria. Fundo de clareamento, sempre que você ouvir falar fundo de clareamento, é a partir do pó descolorante. É o pó descolorante que vai abrir o fundo e assim eu vou conseguir chegar aonde eu quero, de onde eu saio até onde eu quero. Então essa informação é muito importante. Nós não podemos misturar fundo de clareamento e fundo de colorimetria, fundo de coloração, ok? Então, gente, o cabelo, nosso cabelo, fisiologicamente falando, ele tem toda a sua estrutura, né? Córtex, cutícula e medula.
E a gente sabe que na estrutura dele, tá aqui o fio de cabelo. Tá aqui a camada cuticular. E tá aqui a medula. Então, é a estrutura fisiológica do cabelo. Sempre que a gente ouvir falar sobre fundo de clareamento, a gente tem que correlacionar a melanina. A melanina é o que dá a cor no cabelo. E aí, na melanina, o pó descolorante tem que chegar até ela, começar a degradar ela, para assim revelar o fundo de clareamento, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um cabelo 4.0, né, um castanho médio, o pó descolorante vai permear ali a camada cuticular, vai adentrar e permear o córtex, e ele vai chegar no córtex e vai lá na melanina para degradar. Lá na melanina, gente, a melanina ela fica aqui no córtex. Então, a melanina fica distribuída no córtex. Nós temos a eumelanina e a feomelanina. Então, nós temos as mais comuns, a eumelanina, nós temos a feomelanina. E também nós temos a tricocidorina, que eu vou falar um pouquinho dela também, mas ela é mais rara, né? Não é todo o cabelo que tem. Agora, todo o cabelo tem a eumelanina e a feomelanina. Todo o cabelo tem, desde um cabelo mais escuro até um cabelo mais claro. O que vai diferenciar o cabelo escuro e do claro é a quantidade de eumelanina. Quanto mais eumelanina, mais o cabelo é escuro, né? Quanto menos quantidade dela, o cabelo mais claro. E o cabelo escuro e o cabelo claro, ambas têm eu e feomelanina. Até um tempo atrás, falava assim, os cabelos loiros, na base de um 7, de um 8, eles têm feomelanina, e eles não têm eumelanina. Não, isso caiu por terra, essa tese não existe mais. Todos os dois têm, só que a quantidade da eumelanina é muito maior. Então, gente, quando você faz a misturinha do pó descolorante com a água oxigenada, essa mistura tem que chegar aqui no nosso cabelo, no cabelo da sua cliente, na melanina. Então, o pó descolorante vai percorrer todo esse caminho, ele vai romper a primeira barreira, que é a camada cuticular, vai entrar aqui dentro, no córtex, ele vai encontrar a melanina e lá ele vai começar a degradar. Alguns estudos falam em fragmentar, mas os mais atuais é degradar. Então, é como se essa eumelanina fosse assim, encorpada, grande, e ele começa a degradar, diminuir. Aí o pó começa a diminuir. Vai diminuindo, até ela ficar menorzinha. E isso daí, para você entender, é o famoso fundo de clareamento. O fundo de clareamento nada mais é do que a degradação da melanina, seja ela eumelanina ou feomelanina. Deu para entender? Tá claro isso para vocês? Então, ele vai degradar tanto a eu quanto a feu. E essa degradação vai clareando o cabelo. Quanto mais eu degrado, mais eu clareio o cabelo. E por que é importante você saber de fundo de clareamento? Por que é importante você acertar o fundo de clareamento? Eu tenho duas bases tricológicas que, no meu entendimento, são muito importantes. A primeira é na saúde do fio, porque se você acerta o fundo de clareamento, você não precisa clarear nem de mais nem de menos o cabelo. Vou dar um exemplo. Sua cliente te pediu um morena iluminada na altura de um 7. Né? Ela quer um 7.0, um 7.7. Você foi lá, começou a fazer as mechas e chegou aqui na franja, na hora que você olhou, a mechinha lá de trás está a 9 ou 10. Então, você passou muito no fundo de clareamento, então você degradou muito além do que você precisava essa melanina. Consequentemente, fisiologicamente, você está danificando mais esse cabelo. Não precisa. Então, o entendimento do fundo de clareamento ele é essencial para a saúde do cabelo. E também para a durabilidade da cor. Você imagina esse cabelo que a sua cliente pediu 7.7, você chegou no 9, no fundo de clareamento na altura do 9, e aí você vai lá e tonaliza o cabelo. Usa esse mesmo 7.7 ou faz alguma outra construção de cor. Vai durar? Não, não vai durar. Não vai ter durabilidade. Vai ficar lindo na hora que sai do salão. Né? Depois de uns 15 dias, 3 semanas, aquela cor já não vai estar mais linda. Ela perdeu totalmente a base estrutural, porque a base estrutural é o fundo de clareamento natural. Então, o certo é assim, gente,
Se a sua cliente pede um 7.7, o ideal é você abrir o fundo no 7, no máximo no 8. Tá? Eu prefiro nem 8, eu prefiro 7, mais ou menos um 7,5. Ah, Bruno, e como que eu vou conseguir olhar e acertar o fundo de clareamento? A minha cliente quer 7.7. Como que eu vou acertar o fundo 7? Gente, isso é na prática. Eu sempre brinco com os alunos o seguinte: em vez de ficar no salão à toa, zapeando, né, mexendo no Instagram, pega cabelos que você corta, vai aplicando pó e vai vendo passo a passo o fundo de clareamento sendo revelado. E com uma cartelinha de cor do lado, para essa cartela de cor você ir acompanhando. Então você vai ver lá, você tem um cabelo 4, você aplica o pó descolorante, você vai ver ele passar pelo 5, vai ver ele passar pelo 6, vai ver ele passar pelo 7, vai ver ele passar pelo 8. Então, o fundo de clareamento, você tem que entender o que acontece, hoje você vai entender, e você vai ter que treinar o seu olho, porque se eu te falar isso tudo aqui, e você, a partir de amanhã, não treinar teu olho, não vai adiantar em nada, em nada. Por quê? Porque você precisa olhar para o cabelo e enxergar um 7, e não um 8, nem um 6. Você precisa enxergar o 7. Como você vai enxergar o 7? Treinando. Então, você treina com a cartela do lado, ok? E mesma coisa para um tom mais claro. Se o seu cliente pediu um 1031, só que a gente pediu 1031, dos mais pedidos aqui no salão. Aí você foi lá, aplicou o pó descolorante e tirou antes da hora. Tirou no 8, tirou no 9. Gente, vai ficar bom? Não. Se ela pedir um 1031, você chegar num 8, 8,5, você vai tonalizar, vai até ficar mais ou menos meia boca ali. Mas na hora que ela começar a enxaguar esse cabelo, na hora que eu começar a lavar esse cabelo em casa, vai aparecer o fundo, porque ele predomina, o fundo predomina, ok? Então, a importância de você acertar o fundo de clareamento. Eu preciso acertar o fundo de clareamento. E aí, para vocês terem uma base bem interessante, quando a cliente entra na minha cadeira, eu faço a avaliação dela. Faço a avaliação, o tom que ela quer e o tom natural dela, ok? Então, ela sentou na minha cadeira, ela estava com cabelo, aqui pra gente em Minas Gerais, 4.0, né? É muito comum, 5.0, 3.0, que é um tom mais ou menos natural de base que ela tem. E ela fala assim, eu quero um 8, eu quero morena iluminado numa base 8, ótimo. Eu quero alguma coisa na altura do 10. Essa avaliação é muito importante, porque você visualizar aonde a sua cliente está e aonde ela quer chegar. Então, por exemplo, a minha cliente tem uma base 4.0 e ela quer um 1031. Ela tem 4.0. Lembra que eu falei que quanto mais escuro, mais eumelanina? Então, quando a gente fala 4, 5, 3, eu tenho uma quantidade absurda de eumelanina. Quando eu falo 6, 7, 8, eu já tenho uma quantidade um pouco menor de eumelanina e uma quantidade um pouco mais acentuada de feumelanina. Mas o que vai ser a balança aqui vai ser a eumelanina. E a eumelanina, então, está muito mais acentuada no castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Quanto mais escuro, mais proporção de eumelanina eu tenho. E aí, gente, lá na teoria, olha o porquê eu passei no sacolão. Lá na teoria, eu tenho a eumelanina e eu tenho a feumelanina. Qual que é a diferença? A eumelanina, ela é maior, ela é mais escura, e a feumelanina é um pouco menor e é mais clara. Teoricamente, a eumelanina, ela é mais difícil de clarear, é mais difícil de degradar, e a feumelanina é mais fácil. Quando você vai cozinhar um inhame, ele demora muito mais a amolecer do que para você cozinhar uma batata, né? Uma correlação aí, uma analogia. Então, sempre que você tiver um cabelo mais escuro, você lembra que é uma melanina maior, mais escura, mais encorpada e mais difícil de ser degradada. E quando eu tiver
um cabelo um pouco mais claro, 6, 7 ou 8, aí eu já tenho mais fiomelanina e é um cabelo mais fácil de eu clarear, né? É um cabelo que eu tenho um pouco mais facilidade. Para você cozinhar uma batata rapidinho, ela fica molinha e fica no grau ali. Já aqui é um pouco mais difícil, então a degradação da fio é muito mais difícil do que da eu, ok? Deu para vocês entenderem isso? Então aqui eu tenho duas correlações, é maior e é mais escuro, né? E é menor, são melaninas menores e mais claras. Então é muito mais fácil eu conseguir um fundo aqui mais limpo e mais rápido do que aqui, ok? E aí, em alguns cabelos, nós temos a tricociderina. A tricociderina é considerado uma anomalia. É uma anomalia da melanina. Ela é considerado isso, ok? Tanto que a tricociderina, ela é considerada no cabelo, naquela cliente que é ruiva não só do cabelo, mas também da pele. Ela tem aquela pele avermelhada, ela tem aquela pele alaranjada, ela tem muitas sardinhas no rosto. Essa é considerada a ruiva natural mesmo. Porque nós temos algumas ruivas que elas são... ela tem a quantidade de tricociderina, porém muito baixa. Então o cabelo, você vê aquele reflexo avermelhado, alaranjado. Aí quando a gente fala de melanina, a tricociderina é a maior delas. Vamos correlacionar aqui a uma abóbora. Trouxe para fazer uma analogia. Então, quando você tiver uma cliente ruiva, né, que tenha tricociderina, você pode se preparar, porque esse cabelo para descolorir é muito difícil, ok? Porque ela é maior, ela é mais rígida, ela é muito mais difícil de ser degradada. E outra, o fundo dela de degradação é muito mais puxado para o vermelho e para o laranja do que nas próprias duas que eu tenho aqui, na eumelanina e na fiomelanina. Então fica muito mais difícil o clareamento. Eu lembro que eu peguei um tempo atrás uma cliente para fazer e ela era ruiva na altura do 7. Aí veio um auxiliar para mim e falou assim, nossa, vai ser mamão com açúcar, facinho de fazer. Inocente, não sabe de nada, né? Na hora que a gente foi fazer o cabelo, gente, foram 3 ou 4 reaplicações para chegar num 10. Né? E ela tratou muito antes, porque senão a gente não conseguiria. Né? Ela fez algumas sessões da linha 3D Fusion, né, da regeneração, para a gente conseguir degradar essa melanina que ela tem. Então, quando você tiver ruivas, é muito mais difícil de degradar a melanina da ruiva para você conseguir, assim, o fundo de clareamento ideal, ok? E aí tem muito aluno que sempre pergunta assim, Bruno, e uma dica para mim enxergar o fundo de clareamento ideal? Aí a dica também veio do sacolão, porém, ficou no carro há muito tempo, ela perdeu a cor. Mas a dica é a casca de fora, a cor da casca da banana. Então, quando você for fazer uma morena iluminada, imagina esse amarelo, esse dourado, é o limite, na altura do 8. Então, quando você for fazer as morenas, o seu limite é o 8. Quando você for fazer as loiras, aí o limite é um bege que está aqui dentro, é lá dentro a banana fruta, que aí é um 9 douradinho bege, um 10 douradinho bege. Essa é a cor ideal para os loiros. Então, quando for fazer morenas, imagina a casca da banana madura, 8,3, 8,33, 8,34, alguma coisa nesse sentido. 8,43 também dá, ok? Quando for fazer um loirão, a cliente pede, eu quero bem loiro. Você vai trabalhar no 10.03, 10.3, 10.31, 9.03, 9.3, alguma coisa nesse sentido, ok? E quanto mais limpa essa cor chegar, melhor ela é. Então, fatores importantes que eu quero fazer um release com vocês. Vocês entenderem que nos cabelos escuros eu tenho muito mais eumelanina do que fiomelanina. Nos cabelos claros eu tenho uma quantidade bem interessante de fiomelaninas e uma quantidade menor de fio, porém eu tenho as duas, ok? E a degradação, eu preciso degradar essa melanina, então eu tenho que pegar aqui a melanina e ir degradando, 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 até o fundo natural aparecer, o fundo de clareamento, ok? Seja ela da eumelanina ou da fiomelanina, ok?
Sempre que tiver um cabelo que você bate o olho e tiver reflexos avermelhados, falando de cabelo natural, tá, gente? Um cabelo avermelhado ou um cabelo alaranjado, ou um cabelo ruivo no sentido de laranja e vermelho, tomar muito cuidado que aí a melanina é maior ainda, é mais difícil de você clarear. Então, estou chamando bem atenção para vocês nesses fatores, ok? Fator importante, nunca perder o fundo de clareamento. Para as loiras, no máximo, deixa eu até anotar aqui. Para as morenas, o fundo máximo é o 8, tá? O máximo que você pode chegar é o 8. Se você fizer um 9 para uma morena, você já perdeu o fundo. E é o que mais acontece, gente, é chegar no 9, chegar no 10, para depois tonalizar, e aí a cliente vai embora, o cabelo, ela vai lavar, ela usa produtos bons, mas mesmo assim não tem base estrutural, ele vai perder essa cor. E para as loiras, entre 9 e 10. Ok? Eu vou trabalhar aqui. É claro, se a sua cliente pedir um moreno iluminado na base 7, na base 6, você vai trabalhar isso. Ah, mas é difícil acontecer. Semana passada eu fiz 2 morenas iluminadas na base 6, fiz também na base 7. Gente, olha e pasme, muitos de vocês eu sei que tem dificuldade. Pede para fazer uma morena iluminada na base 7, perde a base. Na base 6, pior ainda. É muito mais fácil fazer no 8, que vocês estão muito mais acostumados, ok? E aí, o treino, gente, a partir de amanhã, cortou o cabelinho no salão, põe uma borrachinha, uma gominha, e vá aplicar o pó descolorante e veja cada estágio se passando. O cabelo é 5, então você vai ver, ele vai sair do 5, vai passar pelo 6, é claro que com seus fundos, né, é o 6 mais avermelhado, aí já chega no 7, é um 7 mais alaranjado, chega no 8, é um laranja dourado, e aí é amarelado, né, e aí vai, então você vai visualizar isso, ok? E a importância do fundo correto te facilita na durabilidade e num cabelo mais saudável. E fica muito mais fácil para você também fazer a construção de cor. Você imagina você construir um tom quente, que as clientes querem, para morena, numa base 8. Aí você vai lá e aplica o tonalizante, fica um 8 lindo, tom quente, dura, não sai muito rápido, vai ter uma durabilidade legal. Agora, se você fizer uma morena na altura do 9 e do 10, não vai durar nada e vai ficar frio, não vai ficar quente. Por que vai ficar frio, Bruno? Ah, mas eu ponho 0,43, eu ponho não sei o quê. Sim, ajuda, mas a base estrutural da cor foi embora, você perdeu esse fundo, ok? E numa aula próxima a gente pode falar de como repor esse fundo, que é a repigmentação, né, que a gente utiliza o 643 ou 634 para fazer essa repigmentação. Então, a importância é essa, você entendendo esse passo a passo, você entendendo o que é eumelanina, o que é feomelanina, né, você sabe que vai ter que ter uma degradação, você sabe que o pó descolorante vai ter que agir ali por alguns minutos, e, como eu falei, né, peguei uma cliente no 4, ela quer ir para o 10, provavelmente você vai ter que reaplicar por N motivos, né? Um clareamento uniforme, né? O próprio pó, muitas das vezes, dele sair do 4 até ir para o 10, você tem que dar uma reativada, uma reaplicada, porque por melhor que seja o pó, nós sabemos que ele sozinho, sem fazer nada, só aplicando não fica bom, você sabe disso, eu também sei disso. E recomendo que você utilize pó de qualidade, o meu queridinho é o Trend Blonde Plex da London, com um OX de qualidade também, e que você faça tratamento de qualidade, né? Minha queridinha de tratamento é a linha 3D Fusion, a regeneração capilar. Todas as minhas loiras morenas passam por esse tratamento antes, durante e depois, ok? E aí, gente, o que eu preciso que vocês façam a partir de amanhã é treinar com a cartela do lado. Treinar com a cartela do lado. Então, aplica o produto na mechinha e vai vendo gradativamente o fundo se abrindo, ok? E dica muito fácil, morenas de 8 para mais escuro e loiras 9 ou 10, muito fácil, ok? E para quem está iniciando e tem dificuldade, use a técnica da banana que funciona muito. Quer morena, usa a casca da banana madura, que é o 8,3 mais ou menos, e quando quer um loirão, utiliza ali o 10, que é mais ou menos o 10,03, a banana por dentro. Então,
é isso, vocês entendendo esse processo de degradação da eu e da feu, e que todos os cabelos têm eu, todos os cabelos têm feu, né? Alguns têm a tricociderina. Então, vocês entendendo isso, fica muito mais fácil, né? Porque mechas, eu sempre digo, não é tempo de aplicar o pó descolorante e fica lá meia hora, 1 hora, 2 horas e vai chegar no tom. Não é, vocês sabem que não é. Para quem está iniciando aqui essa caminhada, saiba que não é. É realmente quantos níveis de clareamento eu consigo alcançar. E aí, se você for de uma maneira assertiva, entendendo que precisa ter a degradação, entendendo que o cabelo precisa estar muito bem tratado para conseguir aguentar essa degradação, você vai ter um resultado fantástico. E uma última dica que eu quero dar é o seguinte: quanto mais eumelanina tiver o cabelo, mais difícil o clareamento. Então, quanto mais escuro, mais difícil é o clareamento. Então, chegou uma cliente na altura de um 3, na altura de um 4, e fala, eu quero 9, eu quero 10, se prepare. E outro fator muito importante na sua avaliação é a camada cuticular. Está aqui o cabelo. Quanto mais camada cuticular tem esse cabelo, mais eu preciso da permeação do pó descolorante, né, até chegar no córtex e encontrar a melanina e fazer a degradação. Então, quando você estiver fazendo a avaliação, pontos importantes: cor natural, se é 3, 4, 5, 6. Cor cosmética, isso tudo que eu estou falando aqui, gente, preste bem atenção, é para tom natural. Se chega uma cliente com cabelo 4.0 e colore com 5.7, 6.7, aí é outra história, porque aí você vai degradar a melanina que foi oxidada pela coloração. Isso é uma outra aula, é um outro momento, nem é agora, só estou dando um spoiler, ok? Então, vamos imaginar um cabelo de uma cliente sua que tem o cabelo na altura de um 4.0 e usa uma coloração 5.7. Então, a coloração oxida a melanina, é diferente do pó descolorante, que degrada. Então, o pó descolorante, quando tem um cabelo assim, com coloração, ele tem que entrar e ele tem que degradar a melanina. E também nesse cabelo, gente, é injetado moléculas de cores, tem pigmentação artificial, além da eumelanina e feumelanina oxidada. Aí é outra história, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Por isso, cabelo com coloração é mais difícil de clarear na maioria dos casos, ok? Porque eu tenho mais um fator importante ali para mim pensar de como a química vai agir. Porque lembrando, gente, a química não pensa, ela age. Nós, profissionais, temos que pensar por ela. Então, a química, ela age, ela não pensa, ok? Então, você pegou um cabelo muito grosso, esse cabelo tem muito mais camada cuticular do que um cabelo fininho. Na maioria das vezes, um cabelo fino é muito mais fácil de clarear do que um cabelo grosso. Em algumas literaturas falam de cabelo com de 3 a 10 camadas cuticulares, outros falam de 10 a 12. Então, quanto mais camadas cuticulares esse cabelo tem, mais difícil é o clareamento. Por isso, o cabelo grosso demora um pouquinho mais. E por que o cabelo grosso geralmente parece que fica mais laranja, mais dourado? Vocês já viram isso? Já viram? Por quê? O cabelo grosso tem mais eu ou mais feu? Não. Ele tem mais camada cuticular. Consequentemente, são mais barreiras que o pó descolorante COX tem que pular, tem que passar para chegar na melanina. Então, quando o produto chega lá, ele já chega desgastado, já chega cansado. Ele precisa de um empurrãozinho, uma reaplicação, uma massagem, para ele dar o resultado final. Por isso, nos cabelos grossos, você tem a impressão que o cabelo é mais dourado, ou o cabelo é mais alaranjado, mas não é. A camada cuticular, que é uma barreira a mais. Ok? Deu para vocês entenderem? Então é isso. Quero que vocês se comprometam que a partir de amanhã vocês vão fazer teste de fundo de clareamento, pega cabelinho, faz teste com cabelo de coloração, cabelo sem coloração. O importante é que vocês treinem o olho. E uma outra coisa muito importante, sempre com a cartela do lado. Se você não tiver cartela, você não tem aonde fazer comparação. Então, um 8.0, um fundo 8.3, para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, você tem que avaliar bem com uma cartela do lado. Então, gente, o que eu queria passar para vocês é isso. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui nos comentários.
Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, compartilhe essa live, vou deixar ela salva 24 horas. Então, se você tem algum colega de profissão aí, algum cabeleireiro que quer aprofundar em fundo de clareamento, eu tenho certeza que são informações diferenciadas que vai fazer diferença para ele, tenho certeza absoluta. E vocês se inscreverem e curtirem também, se inscrever e ativar as notificações aqui no Instagram, porque toda vez que eu trouxer um material relevante, tenho certeza que vocês vão ficar em primeira mão sabendo aqui do que a gente quer falar, ok? E aí, gente, dependendo do engajamento de vocês, dependendo aí de como for, a gente vai marcando aí lives semanais ou quinzenais para a gente trazer informações bem específicas para vocês. Inclusive, a partir de amanhã, eu vou abrir no meu Instagram algumas caixinhas de perguntas sobre o que vocês têm mais dúvida no dia a dia de vocês. E aí, tendo essas dúvidas, a gente vê quais são as que têm mais demanda para a gente trazer aqui para vocês. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, ok? Fica um abraço, eu vou fazer uma pose aqui para vocês tirarem uma foto, quem quiser postar no Instagram, depois eu vou repostar lá, ok? Vamos fazer uma pose bacana aqui. Quem quiser tirar foto aí, fica à vontade. Pronto. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, ó, deu 30 minutos certinho, 35 minutos. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhe essa live aí para os seus colegas. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer no direct estar auxiliando vocês. Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.